Essa frase é de uma sabedoria, né? A casa dos Buendia, ela foi o centro de Macondo, enquanto ela teve as janelas abertas, as portas abertas, os forasteiros entravam, saíam, a família estava viva, a família estava vibrante. Quando a repressão da Fernanda, a maneira como ela se fecha para o mundo, fez com que a própria casa se fechasse também, é como se a própria família tivesse entrado em desgraça. Com o tempo, com o passar dos anos, os outros moradores de Macondo foram se esquecendo da família Buendia. No fim, ninguém mais lembrava quem era o coronel Aureliano Buendia. Passageiras, as amizades que não são tão boas, a gente tem que estar sempre aberto para o mundo, permitir a entrada e saída de gente, de novidade, a gente tem que se abrir para a vida e nós temos que nos permitir também para o mundo lá fora, senão ficaremos encarcerados e apenas entregues à ruína, exatamente como aconteceu com a casa da família Buendia. Os pergaminhos do Melquias diz que ele compreende que o bebê morreu, foi levado para ser comido com as formigas e que esse era o fim da estirpe dos Buendias. Nós estamos descobrindo isso como leitores e o personagem está descobrindo isso também sobre o seu próprio destino. É muito louco. De certa maneira, é uma maneira de dizer que 100 Anos de Solidão é o manuscrito do Melquíades. Os manuscritos, no fim das contas, são a história da família. Melquíades. E se Melquíades é o autor dos manuscritos, então Melquíades é Gabriel Garcia Marques, o cara que escreveu a história. Levar para conhecer o gelo é uma lembrança pessoal de Gabriel Garcia Marques. Quando ele criou a primeira frase do livro, muitos anos depois, frente ao pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia haveria de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. É uma das primeiras frases mais famosas da literatura mundial. Um período para os sonhos, para o descanso, para o cultivo da imaginação, que é o que é representado pelas nossas 8 horas de sono por dia, a gente tende a esquecer, a gente leva ao esquecimento. Então ele sintetizou isso numa epidemia que fez com que ninguém mais conseguisse dormir. E quando você não consegue dormir, você não elabora os acontecimentos, você não sonha, você deixa de alimentar a sua imaginação. E, em último caso, você começa a se esquecer da sua própria história. Você começa a viver como um vegetal, sem memória. E é uma grande desgraça, é uma praga, uma tragédia. E isso representa a nossa doença como povo e povos latino-americanos de não cultivar a nossa própria história. Nós não temos consciência da nossa história, não temos. Eu pergunto para você que está assistindo, você se lembra, sabe dizer o nome do seu tataravô? Não sabe. Você sabe dizer quais são os seus parentes mais distantes? Você sabe dizer como a sua cidade foi criada? Você sabe contar a história da sua rua? Você sabe por que a sua perdeu? A gente não sabe. Não nos interessamos, esse que é o pior. O problema não é nem não saber. O problema é não ter interesse em saber, né? Então, a epidemia de insônia representa essa doença que nos acomete como latino-americanos e que faz com que a gente esqueça a nossa própria história. Quem sabe? Essa é uma coisa assim que desde Matrix até Harry Potter se perguntam. Porque tem sempre a figura da profecia. E aí eles perguntam nos dois filmes, nos 2 livros. A profecia está dizendo que vai acontecer ou é só porque a profecia diz que vai acontecer que a coisa aconteceu? Não temos resposta. Para ver, assim, é uma família marcada pelo signo da tragédia e da desgraça, né? A Thaís Leme está me lembrando, olha só, o Gabo confessou mais de uma vez, em livro e pessoalmente, que em O Continente, do Érico Veríssimo, mais especificamente no episódio O Sobrado, encontrou a atmosfera para 100 Anos de Solidão.